E é sobre os juros a 15% ao ano que foram mantidos pelo Banco Central que a gente conversa a partir de agora com o nosso colunista, o economista Paulo Rabelo de Castro. Paulo, nenhuma surpresa, né? Já era decisão esperada. Tinha alguns aí muito otimistas achando que podia dar 0,25 agora, tem outros achando que pode dar lá 0,25, 0,50 em janeiro, mas todo mundo mesmo, 90%, 99,9% esperava a manutenção da Selic, né? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite para você que nos acompanha aí no Jornal da Band News TV, na segunda edição. Olha, Felipe, nenhuma surpresa. Ao mesmo tempo, fico então devendo um comentário surpreendente qualquer. E esse comentário surpreendente, já que nem a decisão do Copom de manter e a decisão do Fed de abaixar foram surpreendentes, eu diria que a surpresa está caso o nosso Copom passe em 2026 a agir de forma mais ousada do que espera o mercado. Lembrando, o mercado, através do painel Focus, está apostando que no final do ano que vem a taxa já estará bem mais baixa. Vai baixar de 15, segundo essa expectativa da média do mercado, para 12%. Na RC Consultores, nós lançamos hoje o cenário econômico e político para 2026 e fizemos uma provocação. Na nossa opinião, a taxa de juros da Selic, no fim do ano que vem, pode estar bem mais baixa do que os 12%. E isso é surpreendente, e com isso eu pago um suposto desafio que você fez de dizer alguma coisa surpreendente hoje. A segunda coisa surpreendente é que nós achamos também que a economia, até por esses juros mais ousados, deve aumentar. Desculpe. Sim, por favor. Antes de tu avançar na economia, por que esse otimismo, Paulo? Esse otimismo é decorrente do fato de que, número um, as expectativas do mercado já estão ancoradas há muito tempo. Mesmo que o Banco Central continue afirmando que elas estão desancoradas, a verdade é que é só olhar o gráfico do comportamento do mercado que vê que ele está convergindo rapidamente para a faixa de 4%. Aliás, ele já está dentro da faixa de tolerância, que vai até 4,5% ao ano. A última expectativa está em 4,4%. Então, é muito provável que nós tenhamos, no fim do ano, a confirmação de que nós já viramos o ano para 2026 ancorados, pelo menos, dentro dessa faixa. Por excesso de prudência, o Banco Central está que nem um cavalo no hipódromo, e o cavalo seria essa redução da taxa de juros, o galope para reduzir os juros, segurando esse galope, e você não conta para ninguém, nem vamos pedir para que ninguém espalhe que o Paulo Rabelo está fazendo essa especulação, mas essa especulação é de que Galípolo rima com galope. Se nós não estamos equivocados, haverá um pouco desse galope, além do que pensa o mercado, a partir de março, no máximo, para dar tempo que essa ousadia do Banco Central, e aí então vamos ouvir alguns argumentos de que fomos surpreendidos por uma taxa de inflação mais baixa, a safra de grãos que está sendo colhida é favorável, e o mercado de trabalho já não está tão aquecido, e nós vamos ter, quem sabe, da parte dos juros, uma contribuição a mais para o governo que tem sua pretensão eleitoral. Aí essa seria uma especulação indevida? Não exatamente, porque se a gente olhar o gráfico, e isso está publicado no nosso cenário, de todas as decisões de rebaixamento de taxa, que a gente chama o quadrante do ciclo, que é de baixa,
ele, em geral, o Banco Central, ele acelera mais do que previsto pelo mercado. Ou seja, se nós neste ciclo formos repetir, e se este Copom, ou seja, este comitê, que é formado de pessoas diferentes dos comitês anteriores, mas que mais ou menos pensa de acordo com o mesmo modelo, repetir as ações do passado, provavelmente vamos ter decisões do Copom mais ousadas do que a previsão de hoje do mercado, que fala em redução de 15 para 12. A RC está ancorada nesta ousadia, que vai favorecer, obviamente, um pouco mais as pretensões do PT. E isso tornará, inclusive, né, Felipe, Sim. um pouco mais emocionante a disputa eleitoral do ano que vem. Tá. Eu te interrompi quando você ia para a economia. Mais alguma questão a colocar aí? Porque você já avançou também. Vamos lá. Sim, eu queria te dar uma segunda surpresa. Você nem me põe no vídeo no fim do ano que vem se a gente estiver completamente equivocado, mas pelo menos estamos obrigando o nosso internauta a acompanhar, o nosso assinante a acompanhar um raciocínio diferenciado. Esse segundo raciocínio é de que provavelmente o produto interno bruto, por conta de uma inflação bem comportada e por causa de um galope da baixa de juros, poderemos ter um produto interno bruto e portanto, uma renda sendo criada num nível um pouco mais elevado do que a previsão do Copom hoje. E essa previsão do Copom, quero dizer, do painel Focus. O painel Focus está colocando uma previsão de 1,8% para o PIB do ano que vem, para a variação do PIB. A variação do PIB prevista pela RC está em 2,3%. Não chega a ser tão mais elevada e nem quer dizer que o Brasil está ganhando a guerra da competição internacional. Nós sabemos muito bem que é um crescimento ainda medíocre, mas ele surpreende porque ele é diferente da visão do mercado, muito mais moderada, e de que nós vamos ter um ano mais difícil, etc. E tal. Não há motivos para que a gente pense assim. Sim. Há muita disputa política por trás da previsão supostamente técnica do mercado. Tá bem. Então, mas é meio ponto e meio ponto é representativo. Agora é o seguinte, eu te conheço... E vai tornar, repito, né, Felipe, o cenário eleitoral ficará mais emocionante. Certo. Porque o país hoje é majoritariamente de centro-direita, mas o cenário favorece a esquerda. Eu te conheço e te entrevisto há 30 anos, nada fará com que eu pare de te entrevistar ao longo dos próximos 30 anos que estaremos aqui, com certeza. Se Deus quiser. Tem um negócio que tu me diz... Essa é uma previsão surpreendente, viu? Vamos cobrar. Daqui a 30 anos vamos te cobrar. Vamos estar aqui, firmes e fortes. Paulo, tem um negócio que tu me diz há 30 anos, né? Desde lá do início do Fórum da Liberdade em Porto Alegre, né? Que a gente, há 30 anos a gente falava, a gente está cansado de pagar os impostos que a gente paga no Brasil e não ter nenhum tipo de retribuição de serviço. Mas uma coisa somos nós brasileiros, agora são os britânicos. Os britânicos estão se cansando do aumento de impostos e a popularidade dos políticos de direita só cresce por lá. Aqui já passou direita até fez cair os impostos, é bom lembrar, né? É bom lembrar, a gente teve diminuição de carga. Mas aqui esse assunto vai e volta e a gente não tem essa indignação? Não tem essa indignação, mas eu espero que seja exatamente a provocação que eu estou fazendo em relação à disputa eleitoral de 2026. Pela esquerda, o PT aparentemente já deu o tom, Felipe, ao divulgar esta semana o que eles chamam, se não me engano, de resolução. Na realidade, é uma espécie de um alinhavado das suas principais ideias e bandeiras para a disputa eleitoral de 26 e que estão ancoradas naquela velha ideologia que eu e você conhecemos e o nosso assinante também, de que o Estado induzirá o crescimento.
É como se eles estivessem na oposição, e é normalmente isso que eles fazem, repetem a cada ciclo. Eles fazem oposição a si mesmos, dizendo, não, agora vai. Agora o Estado vai induzir ao crescimento. E eu acho até que, de repente, eles vão estar certos. Se a gente conseguir chegar lá com a esquerda, o Estado vai induzir o crescimento, o maior crescimento do Estado. Que, aliás, é o que tem acontecido em todos esses anos. Nós colocamos também nesse cenário uma advertência de que, desde o real, e isso, obviamente, também não é só uma façanha do PT, mas dos governos do PSDB, e com pouca modificação no breve interstício lá de Temer e Bolsonaro, nós temos tido um avanço contínuo da despesa, acompanhado de perto pelo avanço contínuo da receita. É isso que está cansando os britânicos e que deveria estar nos cansando. Os números são surpreendentes. 1.900% é o crescimento em moeda corrente desde ali os primeiros anos do real até o ano de 2025, versus uma taxa de crescimento do PIB. O PIB somos nós, eu, você, a produção do Brasil, de apenas 1.300%. Ou seja, há uma diferença de 600 pontos percentuais durante todo esse período do real, e nós ainda não nos cansamos de bater palma para um Estado que cresce às custas da produção e cresce cada vez mais devagar. Portanto, chega a ser uma piada de mau gosto o PT levantar a bandeira de que ele vai agora, daqui para frente, mostrar ao país que o Estado induzirá o crescimento. Como eu digo, induzirá sim, induzirá a um maior crescimento ainda dessa máquina pública obesa que continua nos sufocando em termos de produção e de bem-estar. Agora, onde é que está a outra proposição? A outra proposição ela está ainda muda. Nós já temos até vários candidatos, pré-candidatos, o último, Flávio Bolsonaro, que diz que vem porque o pai dele o nomeou. Seria interessante que um pré-candidato à presidência da República viesse por suas próprias ideias e que essas ideias contraditassem essa falácia do PT de que Estado induz o crescimento, porque a função social do Estado está longe de ser, hoje em dia, indução de crescimento. Se o Estado provocar a segurança pública, a segurança jurídica, a previsibilidade dos negócios e a estabilidade do país, os brasileiros, e não o Estado, nem nenhum burocrática, induzirá a prosperidade para todos. E é isso que os pré-candidatos de centro-direita têm que dizer. Vamos aguardar. E vamos ver o que é que o povo brasileiro prefere fazer. Vamos aguardar e conferir nas próximas eleições, mas antes disso, na ampla cobertura da Band, sempre a respeito das eleições do Brasil. Paulo, obrigado a você. Com certeza. Obrigado a você, uma excelente semana, até a próxima. E até a próxima, sim, Felipe, uma boa noite para o assinante que nos acompanha. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado